A sabedoria nossa de cada dia. Augusto Cury. A vaidade, ambição, individualismo e o orgulho dominam a vida de muitas pessoas. A busca pelo dinheiro e pela fama ocupa o primeiro lugar em suas vidas. Alguns detentores de poder acham que são deuses, não expressam humildade e só pensam em si. A oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, implicitamente revela segredos que, se aplicados na vida de uma pessoa, promoverá uma forte mudança de postura, personalidade e caráter. Este livro mostra detalhes dessa oração, os quais até os mais renomados psicólogos e psiquiatras ficaram espantados e, ao mesmo tempo, admirados com tamanha sabedoria e conhecimento que são repassados. Revela também, por meio dos ensinamentos de Jesus, como superar os conflitos humanos e como vencer todas as barreiras desta vida. Um especialista em desengessar a mente humana. Se houve um homem na história que deixava qualquer um sem palavras com seus argumentos profundos, esse homem era Jesus. Ele instigava a mente humana falando algumas coisas do reino dos céus através de parábolas. Nem os mais sábios da época conseguiram decifrar suas mensagens. Jesus queria que as pessoas começassem a caminhar em direção a Deus com suas próprias pernas e aprendessem a gerenciar seus problemas humanos com sabedoria e autocontrole. Os melhores professores não são aqueles que entregam tudo pronto para seus alunos, mas aqueles que os instigam a raciocinar. O Filho de Deus, Jesus, almejava que a humanidade enxergasse seu Pai como ele realmente é, e não como a religião o enxerga. Todo ser humano cria um Deus no seu imaginário, mesmo os céticos. Um Deus que frequentemente é distante e alienado, ou tirânico e controlador. Em seu vibrante discurso no alto da montanha, Jesus queria que o intelecto humano alçasse voo para descobrir que o enigmático autor da existência é um Deus generoso, afetivo, sensível, altruísta e solidário. Todos os que o ouviram ficaram perplexos com sua apresentação. O Deus de Jesus não cabia no imaginário de religiosos e de ateus. A oração do Pai Nosso, se analisada detalhadamente por cada ser humano, iria causar um forte impacto no mundo inteiro, pois traz revelações que mudam totalmente o comportamento de uma pessoa. Ela inicia-se dizendo que Deus é Pai e gosta de relacionar-se com seus filhos, ou seja, Deus quer ter uma relação íntima com você e ama muito a sua vida. Basta começar a conversar com Ele através da oração. Muitas pessoas estão cegas pela religião, não dão ouvidos a novos argumentos e, para elas, tudo que for ao contrário de seus costumes está errado e precisa ser consertado. Quem não é capaz de respeitar os diferentes cometerá um desastre em sua história. Jamais a loucura foi tão lúcida. As palavras "eu te amo" ou "eu preciso de você", por mais simples que sejam, não são ditas por muita gente, nem para os que são mais íntimos em suas vidas. A vergonha e o orgulho são os principais agentes na mente de uma pessoa que não consegue citar esses versos. E é aí que vem uma forte revelação sobre Deus. Se até o autor da criação, que é todo-poderoso, soberano e ama profundamente cada ser existente na Terra, demonstrou o ápice do amor entregando seu filho como sacrifício pela humanidade, quem somos nós para esconder esse sentimento de uma companheira, pai ou mãe? A próxima parte da oração do Pai Nosso, "Amai a Deus sobre todas as coisas", revela que o Criador está clamando por sua vida, a fim de ter uma profunda intimidade com você.
Ele não quer ficar próximo de você somente nas suas horas de dificuldade, mas sim nas 24 horas de todos os seus dias. Assim como o pai, os filhos também sentem necessidade de relacionar-se, pois são seres coletivos que convivem em sociedade. A intenção de Jesus, ao citar o exemplo de oração Pai Nosso, era fazer com que os humanos se aproximassem ao máximo de Deus. Muitos amam defender sua religião, seus dogmas, suas verdades. Usam documentos, textos e argumentos para estar acima dos outros. Mas o Pai apresentado por Jesus não representa dogmas, barreiras de separação, normas de uma nova religião, mas uma fonte inexaurível de amor, sensibilidade, inteligência e solidariedade. Outra parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, derruba toda a timidez, demonstra um reconhecimento e humildade inimaginável, pois expõe as necessidades físicas, emocionais e espirituais do ser humano. Ela mostra que precisamos de uma porção diária do auxílio de Deus, dissecando a psique humana com generosidade. Muitos vivem mascarados, transparecendo para os outros externamente aquilo que não são por dentro. O homem Jesus, enquanto caminhava por essa terra em carne, nunca começava um discurso apontando o erro das pessoas, pois ele estava mais interessado no ser humano do que em suas falhas. Você valoriza mais seus filhos ou os erros que eles cometem? Se prioriza os erros, será um promotor de justiça sem qualquer tolerância. Valoriza mais as pessoas que o frustram ou as frustrações que elas lhe causam? Alguns rompem relacionamentos afetivos para sempre, devido às decepções que sofreram. Outros perdem grandes amigos por não suportar suas falhas. Jesus sempre levava os homens que erravam a uma reflexão profunda e os motivava a não errar mais. Quando você fizer um gesto bom, não fique divulgando para se vangloriar, pois Deus conhece o seu coração e está vendo todas as suas ações. Há mais de 2 bilhões de cristãos na Terra, mas provavelmente a grande maioria segue um Deus desconhecido. Recitam automaticamente a oração do Pai Nosso sem dissecá-la. Hoje é tempo de mudanças. A oração é uma fonte de conexão com Deus muito poderosa, a qual você precisa praticar diariamente para conhecê-lo mais. Não existe desculpa de que não se tem tempo para orar. Se quer se aprofundar no relacionamento com o Pai, é preciso organizar seus horários e reservar um tempo especial para dedicar-se a Ele. Você pode orar o tempo todo e em qualquer lugar, mas é fundamental tirar um tempo de seu dia para conversar com o Autor da criação de maneira mais profunda. Se você não for capaz de amar ou pelo menos respeitar pessoas diferentes, você não está alinhado com o pensamento do Mestre dos Mestres. A religião não transforma ninguém e não muda nenhum ambiente, mas as suas atitudes, sim. Nunca dê as coisas a seus filhos de mão beijada, senão eles crescerão vadios e ficarão acomodados. Nem todo sentimento de medo é ruim, pois às vezes ele pode evitar com que você entre em situações desnecessárias e salvar a sua vida. Cuide para não deixar o seu filho ficar viciado na internet. Imponha-o limites, pois se deixá-lo, ele irá se tornar um obcecado pelo ambiente virtual e pode ser influenciado a fazer coisas erradas. O mundo ilógico e complexo da emoção. Nunca passe insegurança para alguém. Faça como o Mestre dos Mestres fazia. Jesus alimentava diariamente seus discípulos com o pão da segurança. Ele não queria produzir super-heróis isentos de conflitos e contradições, mas seres humanos que, no traçado da existência, aprendessem a se defender
e a lidar com suas fragilidades, medos e angústias, bem como a enfrentar as dificuldades e crises sociais. Desconhecendo esse fato, muitos cristãos querem ser super-humanos. Assim como as células do corpo humano são nutridas com alimentos, o sentimento do prazer abastece as mais diversas camadas da emoção, como contentamento, felicidade e satisfação. As palavras de Jesus fazem com que os estudiosos da mente humana fiquem confusos com suas filosofias e teorias, porque as frases do Filho de Deus penetram profundamente nas camadas mais íntimas dos sentimentos humanos. E os estudiosos não conseguem compreender como palavras tão simples podem ter tanto poder. Existem muitos ricos e famosos que, apesar de ter tudo o que querem externamente, ainda se sentem vazios internamente. Isso se dá porque esse vazio somente o amor de Deus pode suprir. Jesus apresentou um modo de viver nessa terra totalmente diferente do que muitos cristãos estão vivendo. Muitos se preocupam com vitaminas, proteínas, carboidratos, com os alimentos que ingerem, mas não aprendem a elaborar seus nutrientes emocionais. A tranquilidade é uma característica de uma pessoa estável, forte e capaz de controlar seus pensamentos. Busque ser uma pessoa tranquila e procure fazer uma coisa de cada vez. Quem é estressado, além de trazer prejuízos para si mesmo, prejudica também quem está ao seu redor. A ansiedade, quando exagerada, pode trazer prejuízos para você, mas na dosagem certa e controlada, produz criatividade e determinação. Os psicopatas procuram aliviar os seus altos níveis de tensão de ansiedade fazendo coisas absurdas e ilícitas. Porém, você pode aliviá-las fazendo coisas corretas e lícitas, seja através de exercícios físicos ou com algo que lhe agrade. Jesus nos dá uma lição valiosa sobre a ansiedade, quando diz: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta ao presente o seu próprio mal." Mateus, capítulo 6, versículo 34. Ele revela que as pessoas precisam dominar esse sentimento para que o mesmo não as domine. Cada dia precisa de uma dosagem certa de ansiedade, mas o que não pode acontecer é ficar se preocupando com os afazeres do próximo dia, sendo que ele ainda nem chegou. Generosidade sem precedente. Jesus era famoso. Por onde andava, multidões o seguiam e o admiravam. Mesmo assim, ele se manteve humilde e nunca negociou seus princípios. A humildade é o nutriente mais inteligente, fino e penetrante da personalidade humana. Ela alicerça o aprendizado, instiga a inspiração, aguça a intuição, amplia o campo de visão, expande a maneira de ser e reagir. Jesus nunca sobrecarregava ninguém, muito pelo contrário, ele era mestre em trazer alívio e tranquilidade. No Sermão da Montanha, quando o Filho de Deus revela um exemplo de oração para os humanos, na parte "Perdoai nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores", ele mostra que não tem como as pessoas não se endividarem. Mas essa dívida não é sobre coisas materiais, e sim as sentimentais que os humanos vão contraindo no decorrer de suas vidas. Uma dívida pode ser gerada nos ambientes familiares. Por exemplo, quando um empresário se dedica muito ao seu trabalho, procura satisfazer os desejos dos clientes e se esforça ao máximo para manter seus funcionários motivados. Porém, ele infelizmente se esquece de satisfazer os desejos de sua esposa e de motivar os seus filhos. Você pode até ter dívidas no banco, no mercado, posto de combustível ou numa loja de veículos, mas evite gerar dívidas com quem mais o ama. Se possuir algum débito com alguém de sua família, não perca tempo
e vá logo pedir perdão. Seja corajoso, reconheça os seus erros e mostre que está determinado a não errar mais. O gesto de gratidão não é para ser realizado somente quando coisas boas acontecem ou quando tudo está bem, mas também em momentos difíceis e em situações ruins. Superando a hipocrisia, o Deus invisível e o ser humano visível. O Deus revelado por Jesus Cristo na oração do Pai Nosso, em alguns casos, é bem diferente do Deus que a religião prega. Ele é vivo, ama a sua criação, tem compaixão dos que fazem coisas más, adora ter um relacionamento com seus filhos e não precisa que regramentos ou rituais sejam seguidos para ser alcançado. Nunca diga ou faça algo a alguém que você não gostaria que fizessem com você. Se pelo menos 1/3 da população mundial entendesse a mensagem do Pai Nosso, o mundo não seria um local cheio de brigas, ódio, ira, destruição, orgulho, vaidade, falsidade, individualismo e rancor. Ela aniquila todas as barreiras do conceito e preconceito existentes. Cuide bem de seus relacionamentos e procure preservá-los, pois eles levam anos para serem enraizados, mas podem levar segundos para serem destruídos. Quem busca seguir os passos do homem Jesus e aplica os seus ensinamentos diariamente em sua vida, certamente sofrerá uma revolução interior e se tornará parecido com ele. A expressão cair em tentação, da oração que Jesus nos ensinou, mostra que precisamos ter controle sobre nossas vidas. Revela que nunca podemos deixar a impulsividade nos controlar. As pessoas precisam ser humildes para reconhecer as suas falhas e ousadas para consertá-las. Feliz é aquele que, de maneira humilde, visualiza o espelho de sua mente, reconhece que não é um Deus, procura vencer a necessidade obsessiva de ser famoso, de controlar as pessoas e de se fixar em sua ansiedade, porque esse sim provará o gosto adocicado da liberdade e o toque inexplicável da sabedoria. Sites. Não espere chegar num hospital para demonstrar afeto. Não permita que suas derrotas o impeça de arriscar novamente. Foque na pessoa que errou, não no erro dela. O diálogo rompe barreiras. Não tenha medo de errar. Seja prudente com o tempo presente. Pense no futuro e organize sua vida. Dê o seu melhor em tudo que for fazer. Não negocie seu caráter. Transforme seus erros em oportunidades. Neste livro você aprendeu que é meio irônico pensar que existem pessoas tão inteligentes que constroem foguetes, aviões e submarinos, mas que estão cegas pela vaidade, dominadas pelas emoções e destruídas por suas ambições. A grande maioria das pessoas vivem para si mesmas, ficam buscando constantemente pela fama, dinheiro e poder. Vivem uma vida sem sentido nenhum e, às vezes, caem na depressão. Existe um vazio na vida dos humanos que somente Deus pode preencher. Apesar de Deus ser todo-poderoso e autor da existência do homem, Ele ama relacionar-se com a sua criação, perdoa os pecadores, acolhe os rejeitados e protege os oprimidos. A oração do Pai Nosso esconde segredos poderosos que têm o poder de transformar por inteiro a vida de alguém. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em carne aqui nesta terra para fazer a raça humana se desprender de seus prazeres carnais e começar a viver os prazeres que seu Pai tem para oferecer. Se os ensinamentos de Cristo forem aplicados todos os dias na vida das pessoas, certamente o mundo deixará de ser como é, e uma nova história será escrita nas raízes da humanidade.